Pessoal, agora nós vamos conhecer e aprofundar um pouco sobre os filósofos iluministas. Na verdade, a gente vai conhecer um pouco do perfil de cada filósofo ou de alguns filósofos importantes que eu separei aqui, destaquei, para que vocês possam conhecê-los e, consequentemente, também se aproximar das ideias difundidas e organizadas por estes homens que viveram no século XVIII e contribuíram com os seus pensamentos. Observe aqui nesta nossa primeira tela, nós vamos ter duas telas sequenciadas agora com o perfil desses filósofos. O primeiro filósofo de destaque é o francês Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E o que é que o Rousseau pensava, o que é que ele defendia? Observe aqui comigo. Rousseau, defensor da pequena burguesia, queria a participação política por meio de eleições. Sua obra mais importante foi o Contrato Social. Em síntese, Rousseau era defensor de uma liberdade mais evidente para a pequena burguesia, para aqueles pequenos comerciantes, que também deveriam ter seus direitos, ok? Rousseau defendia a existência de eleições, ou seja, em vez de um absolutismo, Rousseau defendia uma democracia. E a sua obra mais importante foi um livro chamado O Contrato Social. O segundo filósofo de destaque atuou no campo da economia, foi o Quesnay. Ele foi um intelectual, um economista francês do século XVIII. Ele é muito conhecido hoje, por conta de algumas teorias econômicas que ainda estão em vigor e que citam os seus estudos e as suas compreensões. Então, ele é conhecido hoje como tendo sido um dos maiores representantes da fisiocracia. A fisiocracia é justamente uma tendência econômica, uma teoria econômica que explica como é que as forças econômicas elas se relacionam, elas se organizam, tá ok? Dentro de um determinado contexto social. Outro importante pensador e filósofo desta época é o Adam Smith. E atenção para o Adam Smith. O Adam Smith foi o principal representante do conjunto de ideias chamado de liberalismo econômico. A sua obra mais importante foi o livro A Riqueza das Nações. Então, o Adam Smith ele é considerado o pai do capitalismo moderno, ok? E, consequentemente, o inventor da expressão liberalismo econômico. Lembrando que o liberalismo econômico era a principal teoria econômica defendida pelos iluministas. Vamos agora para essa segunda tela conhecer outros importantes filósofos. O primeiro dessa sequência aqui é o John Locke. Locke é conhecido como o pai do iluminismo, ou seja, a sua obra é reconhecida como a primeira grande obra do movimento iluminista. Então, a sua obra se chamava Ensaios sobre o Entendimento Humano. E o que é que o Locke defendia? Defendia os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Então, por meio das ideias de Locke, automaticamente começam a surgir outro conjunto de ideias que vão caracterizar o movimento do iluminismo. Então ele é considerado o primeiro grande iluminista ou pai do iluminismo. O segundo filósofo de destaque nessa segunda tela é o Montesquieu. Montesquieu contribuiu de forma direta para a organização dos poderes existentes naquela época e, consequentemente, depois nas repúblicas modernas. Montesquieu defendia a divisão do governo em três poderes independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Em sua obra mais conhecida e importante, O Espírito das Leis. Então, até os dias de hoje, a nossa sociedade, a nossa política está dividida em poder legislativo, executivo e judiciário por conta de uma influência muito forte da obra desse pensador chamado de Montesquieu. O último filósofo dessa sequência é o Voltaire. Voltaire foi um grande crítico da religião e do poder absoluto dos reis, ou seja, das monarquias.
Voltaire defendia a liberdade intelectual, a liberdade de pensamento, e a sua obra mais importante foi o Ensaio sobre os Costumes, publicada em 1756. Voltaire foi um pensador fantástico e todos os filósofos iluministas contribuíram com suas ideias, com seus pensamentos, para que o movimento se tornasse um movimento importante e a realidade do século XVIII passou a mudar, consequentemente, a partir destas ideias.